Olá, como vocês estão? Vamos dar continuidade agora à carta 5, parte 2. Lembrando que a carta 5, ela vai falar da verdade do ser. Ela menciona a verdade a respeito do ego humano, o meio para a individualização terrena e, portanto, fonte de todo o sofrimento humano. Vamos lá. A humanidade, por não ter compreendido as suas verdadeiras origens espirituais, está constantemente envolvida em guerras, gerando condições terrenas que são uma desgraça para a consciência humana, além de uma fonte de todo tipo de sofrimento. Por essa razão, estou enviando, irradiando o pleno poder de minha consciência crística, a fim de trazer para você a verdade da existência, na forma de uma terminologia moderna e compreensível. Quero capacitar você a construir uma nova consciência e compreensão da verdade como ela realmente é, ao invés de deixá-lo continuar aderindo às falsas crenças que foram ensinadas e transmitidas a você por tradição. Com o uso e a compreensão, a terminologia despertará em você a mesma ou ainda maior reverência, amor e percepção espiritual que você sentia antes, utilizando a palavra Deus. Esta terminologia mais apropriada, carregada de significado universal, preencherá você com um poder espiritual quando utilizar e visualizar o significado das palavras. Estou aqui para dizer que quando você tiver purificado a sua consciência dos grosseiros pensamentos e sentimentos humanos próprios do impulso do ego e preservar na meditação e em uma elevação de sua consciência em direção ao que é universal, você começará a sentir o poder espiritual invadindo sua mente e, finalmente, todo o seu corpo. Assim, meus ensinamentos são dirigidos exclusivamente para ajudá-lo a abrir a sua consciência para a nova vida, a vitalidade e o poder espiritual, a fim de que você possa abandonar a sua velha maneira de viver, limitada e insatisfeita, e encontrar uma nova fonte de alegria interior e de satisfação para cada uma de suas necessidades. Reflita sobre esta afirmação. Eu não trouxe nenhum deve ou não deve, ou restrições frustrantes que você mesmo, não queira impor a si mesmo. Eu certamente vim para dizer como as suas formas de consciência têm vida por si mesmas e, no final, se manifestam em seu mundo. Porém, deixo ao seu bom senso escolher os pensamentos saudáveis, os atos amorosos e o caminho correto que leva à alegria e à realização, quando tiver compreendido a verdadeira natureza da criação. Vim também com a plena força de meu poder crístico para que você possa perceber que não há barreira entre você e aquele que o trouxe para a existência. Somente há aquelas que você mesmo criou por ignorar as leis da existência. Vim para ajudá-lo a remover as barreiras, iluminando a sua ignorância atual e ensinando a abrir sua consciência, todo o seu ser, ao influxo daquele que o trouxe para a existência. Portanto, repito, minhas instruções são dirigidas exclusivamente para ajudar você a abrir a sua consciência para uma vida, uma vitalidade e um poder espiritual renovados, para que possa abandonar seu antigo modo de vida limitado e insatisfatório e encontrar uma nova fonte de alegria interior e de satisfação de cada uma de suas necessidades. Eu espero, com o amor divino, que você alcance este supremo estado de ser antes que passe para a próxima dimensão, a fim de que a sua passagem possa ocorrer sem sofrimento e sua transição seja sublime. Este é o único propósito que motiva estas cartas. A afirmação acima é um modo mais forte e poderoso de dizer, em outras palavras, o que eu disse quando estava na Terra.
Busque primeiro o reino dos céus, e todas as coisas boas serão dadas a você em acréscimo. Não fiz esta afirmação para convencer as pessoas a serem boas. Anunciei um fato da existência. É preciso que compreenda, completa e claramente, que aquele que você chama de Deus, e a que me refiro como o universal, não possui nenhuma das características humanas que são atribuídas a ele pelas muitas religiões. As características humanas de raiva, ameaças e castigos, por exemplo, pertencem somente à condição humana. Digo novamente, eu, o Cristo, desci para ditar estas cartas expressamente para livrar sua mente das antigas imagens formadas com palavras humanas, cunhadas pelos profetas. É minha firme intenção substituí-las por descrições do poder da consciência universal, a qual realmente cria, move-se e apoia o universo visível e todas as demais dimensões para além de sua percepção e compreensão atual. Também estou aqui para contar que estes outros universos e dimensões se abrirão e estarão acessíveis à sua consciência quando o conhecimento traçado nestas cartas for absorvido e se converta na própria matéria de sua consciência individualizada. Finalmente, a morte significará uma feliz transição de uma dimensão de existência limitada para outra mais luminosa e poderosa. Quando estiver adequadamente purificado espiritualmente, você saberá que está maduro para emergir da cápsula do corpo, e você sairá, aliviado por estar livre das limitações físicas, para entrar em uma dimensão de amor, beleza e maravilhosa existência. Você perceberá a morte como ela pode ser, o que realmente é para as almas iluminadas, uma gloriosa transição. Um presente de vida maior, de grande criatividade e uma experiência de ser extasiante, como você nunca sonhou. Também quero deixar claro que muitas pessoas acreditam que podem viver uma vida frutífera e realizada seguindo milhares de diferentes mestres do pensamento positivo. Mude a sua consciência, eles dizem, e você mudará a sua vida. Isso é verdade até certo ponto. Porém, para os buscadores que estão em evolução espiritual, tal mudança de consciência ainda deixa certa aridez de espírito e um anseio de algo mais. Este algo mais que a alma anseia é o verdadeiro contato e reunião com a sua fonte do ser. Pode ser que você alcance certo crescimento espiritual por seguir o caminho de perceber somente o bem, o verdadeiro e o amoroso. Porém, permanecerá sendo entidade funcionando somente em seu próprio lugar, ligada à Terra e não assistida pelo universal, infinito e eterno. Uma vez que compreenda a natureza do universal e volte os seus pensamentos para fazer realmente contato com isso, você se dará conta de que já não está sozinho, que está sendo sustentado pela realidade a qual sustenta o universo. E quando digo fazer verdadeiro contato com isso, significa que quando você está fazendo a oração suplicante para receber esse ou aquele benefício, não está fazendo um verdadeiro contato com a sua fonte do ser. Certamente a fonte do ser recebe a oração e frequentemente obtém-se uma resposta rápida que satisfaz a necessidade, inclusive tal como foi pedido. Porém, o verdadeiro contato com a fonte do seu ser será experimentado somente quando você tiver purificado suficientemente a sua consciência do impulso grosseiro do ego humano e quando tiver passado algum tempo meditando e estendendo regularmente sua consciência de maneira emocionalmente poderosa em direção à fonte, buscando conexão, renovação e repouso do espírito. Este é o verdadeiro propósito por detrás da existência, uma constante e mútua reciprocidade de comunicação entre a fonte de todo ser e a criação. Aqui lembro a você que quando eu vivia na Terra, todos os dias dizia aos judeus com muita clareza que,
por mim mesmo, não posso fazer nada. Continuamente declarava que é o Pai quem faz o trabalho, não eu. Eu vim nesse tempo para capacitar você a fazer a sua transição de uma consciência humana presa à terra para uma consciência de iluminação, quando a pessoa sabe que finalmente conhece a verdade do ser. Sem dúvida, a pessoa que é profundamente religiosa, permanentemente doutrinada com o dogma religioso e a teologia judia, cristã, muçulmana, hinduísta ou qualquer outra crença religiosa, encontrará dificuldade, inclusive dolorosa, a princípio, para aceitar e fazer bom uso destas cartas, pois uma mente condicionada e programada é como o concreto. As crenças entranhadas e usadas como talismãs, apoio emocional e como afirmações para dar força em momentos de crise, são emocionalmente gravadas no subconsciente. Normalmente, elas incorporam um temor de ofender a Deus ao contemplar e avançar para uma verdade mais elevada. A menos que haja um anseio sincero de conhecer a verdade do ser para além das crenças tradicionais, estes padrões mentais tornam-se quase impossíveis de aniquilar na mente e nas emoções e bloqueiam o verdadeiro progresso espiritual. Vim expressamente para ajudar aqueles que têm vontade de mover-se para além destas barreiras em direção à iluminação verdadeira. Portanto, se você sente intuitivamente que estas palavras, nestas páginas, são a verdade, sente-se atraído por elas, tenha confiança de que está pronto para começar o caminho espiritual que se esboça nestas cartas. Eu estou à disposição para dar a você a coragem para seguir adiante até alcançar a meta, a verdadeira iluminação espiritual, a renovação da vida, a força de vontade e a descoberta do que eu chamei de o reino dos céus.